Para que haja, né, a corrente elétrica, precisa de um fluxo, né, entre elétrons que tem um sentido. Esse sentido precisa ser contínuo, né, ter um sentido. Esse fluxo, quando há corrente elétrica, esse fluxo de elétrons entre átomos, eles atingem a velocidade incrível de até 3.000 km por segundo. Então é muito rápido. O sentido real, né, da corrente elétrica é do positivo, do negativo para o positivo. Isso é usado na química, né? Se você vê, o realidade mesmo do negativo para o positivo, mas nem aparelhos eletrônicos. Na eletrônica em geral, o sentido convencional que usamos é do positivo para o negativo. Para que o fluxo contínuo, né, entre elétrons seja feito, né, para que continue acontecendo a corrente elétrica, esse fluxo entre elétrons precisa acontecer. Para que isso aconteça, precisa de uma força que seja exercida continuamente sobre os elétrons. E essa força que mantém esse fluxo é chamada de força eletromotriz, ou a abreviação que é FEM. E a energia que essa força gera para continuar esse fluxo é chamada de tensão elétrica. Os exemplos mais comuns que temos aí dessa força eletromotriz são as pilhas e os geradores. E para que seja gerada, né, essa corrente ou fluxo, que essa força eletromotriz, ela precisa ser contínua. Tem que ter a força para que esse fluxo exista. Sem a força, o fluxo começa a perder a ordem e não existe corrente elétrica. Também existe a diferença de potencial, que abreviado é DDP, que basicamente é a diferença de elétrons entre os dois polos de uma corrente elétrica. Como o primeiro polo ele é o início ali, ele vai ficar totalmente positivo, pois está na ausência de elétrons, né? Os prótons estão predominantes, então é o polo positivo. O polo negativo ele está com mais elétrons, porque aconteceu o fluxo da corrente elétrica, então ele acaba virando o polo negativo. Essa diferença entre os dois polos é chamada de diferença de potencial.